Amados, me permitam ficar aqui embaixo, sentadinho, junto com vocês hoje. Hoje é mais um daqueles dias assim, onde eu preciso estar aqui sendo ministrado, tanto quanto cada um da igreja. Deixando para vocês uma palavra que Deus já colocou no meu coração no sábado passado. Queria até compartilhar a alegria com vocês que no sábado passado eu estava orando, pensando durante o dia, e de repente o Espírito Santo começa a trazer algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas situações no meu coração, aonde eu fui vivendo e imaginando uma série de situações. E eu fiquei pensando assim, mas por que isso? Aonde isso? Eu não vi tudo isso, eu não vivi tudo isso, mas eu entendi que justamente meu coração estava sendo preparado para alguma coisa, e eu deixei tocar o barco. E daí no domingo de manhã, o Daniel vem aqui e faz o culto, e fala sobre uma palavra, onde nós temos de primeiro nos limpar a nossa casa, e depois a gente tem que perfumar a nossa casa, consagrando nossas vidas. E a terceira etapa da mensagem do Daniel da semana passada, prestar culto, onde nós temos que sair por aquelas portas e viver com devoção. Nós temos que viver Jesus. E foi essa palavra que eu recebi no sábado de tarde. A continuação da tua mensagem de domingo já estava pronta no sábado de tarde. Essa alegria que eu queria multiplicar com a igreja. Porque quando a gente divide, eu chego com 2 e o César chega com 2, e a gente... Não, eu chego com 2, divido com o César, ele vai embora com 1 e eu vou embora com 1. Mas quando eu chego e eu multiplico o meu 2 com o 2 dele, nós dois vamos juntos embora, vamos com 4, vamos com 8, vamos com 16, depende da multiplicação que a gente faz, o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Mas o que Deus estava colocando no meu coração na semana passada foi justamente situações a respeito de quanta gente nós temos encontrado de gente machucada pela igreja, gente machucada pelo nome de Jesus, gente que foi não somente julgada, mas gente que foi condenada, inclusive em nome de Jesus. Por isso da pergunta que eu precisava da tua resposta. Porque o limite é muito tênue entre às vezes a gente vê um menino, um rapaz ou alguém que está roubando uma maçã na feira ou fazendo alguma coisa assim, mas ele está roubando por quê? Ele está com fome? Ou simplesmente porque não tem os valores certos dentro do coração, ou às vezes só porque ele é ruim mesmo, né? E a gente, às vezes até usando alguns princípios da palavra, a gente diz que a gente não tem o direito de julgar ele, mas porque a gente não tem o direito de julgar o coração dele, a gente não tem o direito de julgar, porque a gente não sabe o que existe dentro do coração de uma pessoa, quando ela rouba, ou às vezes quando ela agride, ou às vezes quando ela responde mal, né? Mas a gente tem que julgar a situação. Roubar é pecado. Faltar com respeito não está certo. Só que daí nessas horas, quando a gente não pode condenar essas pessoas quando elas estão agindo errado. Mas o que Jesus faria no meu lugar? Que essa, acredito, seria a grande pergunta que todos poderíamos fazer na hora que a gente encontra com alguma pessoa assim, né? Porque todas essas pessoas que estão machucadas, elas foram machucadas a partir de pessoas que falam de Jesus, mas não são pessoas que vivem Jesus. E essa é a resposta para a terceira parte da mensagem do Daniel na semana passada. E a gente pode começar a ver o que Jesus faria a partir de João 8. É um trecho muito conhecido,
que é o trecho quando leva a mulher adúltera para Jesus. Está ali em João 8, espera que eu estou na página errada da minha anotação aqui. João 8, de 2 a 11. Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E Jesus se assentou para ensinar o povo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Só de curiosidade, a armadilha aqui é que a lei dizia que os dois deviam ser apedrejados, tanto o homem quanto a mulher. E eles levaram só a mulher para Jesus. Então, aqui que estava a armadilha da pergunta. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E quantas vezes nós somos aqueles que levamos a mulher adúltera, inclusive trazendo até aqui, às vezes, na frente de Jesus, expondo pessoas, às vezes, para o pastor Daniel: o senhor não sabe o que fulano fez. Qual a intenção real que às vezes a gente tem no coração quando a gente faz uma situação dessa? Porque nesse momento nós somos aqueles que falam de Jesus. Nós não somos aqueles que vivem Jesus. Na hora de viver Jesus, a gente pegaria aquele menino que roubou aquela maçã na feira e a gente perguntaria para ele o que ele está passando. E a gente acolheria da mesma forma como Jesus acolhe essa mulher em adultério. Abraçaria essa pessoa e cuidaria dela. Viver Jesus é tremendamente simples. Viver Jesus é apenas isso. Viver Jesus, a gente precisa passar por um trecho um pouquinho adiante desse mesmo texto em João 8, onde fala ali em João 8, 32, quando Jesus falando aos seus discípulos. Um versículo bastante conhecido, infelizmente, da forma errada, usado em lugar errado, às vezes, não sei se pela pessoa errada, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pena que isso virou bordão político na nossa noção. Mas uma das ideias é o conhecimento da verdade que liberta. No versículo 31, Jesus diz aos judeus que estavam crendo nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É permanecendo na palavra, é conhecendo Jesus, se relacionando com ele, que a gente consegue viver Jesus. Porque é triste de dizer isso, mas saber quem Jesus é, até o capeta sabe. Não gosto nem de mencionar ele aqui, mas ele teve a cara de pau de ir, inclusive pessoalmente no deserto, tentar Jesus. E às vezes a gente acha que ele não vai fazer nada com a gente. A armadura que a gente tem que carregar conosco para nos proteger, para estar vigiando enquanto a gente está caminhando e vivendo Jesus, também precisa ser usada constantemente, mantendo o fogo aceso.
Quem não teve chance de ouvir a mensagem do Tiago da semana retrasada, por favor, ouça. Quando a gente postar depois essa gravação desse culto, já na sequência eu vou colocar de novo o link da mensagem que o Tiago deixou. Porque foi um dia que não foi o Tiago que estava pregando aqui. O coração doía, não uma dor ruim, mas foi um dia de ser realmente incomodado pelo Espírito Santo aqui quando ele estava pregando. Mantendo o fogo aceso, porque é conhecendo Jesus que a gente conhece a verdade. E em João 14,6, a gente tem mais um trecho dessa mensagem, onde Jesus mesmo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus, ele mesmo diz, falando dele mesmo assim: eu sou a verdade. Então, esse é o nosso caminho que nós temos para viver Jesus, para não machucar as pessoas, para quando a gente chega nos lugares. Mas tem um detalhe só que eu queria às vezes deixar também. Às vezes as pessoas não gostam de nós cristãos de graça, e que toda a igreja esteja preparada para isso também. Quando a gente não abre a boca, quando a gente abraça, quando a gente está vivendo Jesus, tem lugares onde a gente vai e que simplesmente ninguém tolera a nossa presença, por um motivo muito simples. E eu gostaria de desafiar a igreja. Eu entendo de coração, igreja. Isso é um desafio que às vezes o Espírito Santo possa estar colocando para nós aqui hoje. Se você vai num lugar e você não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada com o teu coração. Sabe quando você chega em algum lugar e você está às vezes numa festa, uma reunião de família, você está em, sei lá, no trabalho, no colégio, e de repente você assim, fulano chegou. A presença da pessoa já é sensível naquele lugar, independente de você ter visto ela ou não, porque você sente o perfume daquela pessoa. Quem aqui já passou por isso ou não, né? Mas é muito comum, às vezes, você estar ali conversando assim, daí você sente assim o perfume, assim, nossa, cadê fulano? Vem aqui, daí vem, dá um abraço e conversa. Quanto do perfume de Cristo nos segue aonde nós vamos? Quanto da luz de Cristo nos acompanha aonde nós vamos? Uma vez eu fiquei muito indignado numa reunião dos adolescentes, e às vezes eu lembro disso. Inclusive foi um dia que a Raik estava lá em casa junto com a gente, o estudo que a gente fez na Páscoa, né, com os pequenos, e a gente conversando. Acho que foi o dia que mais teve gente na minha casa. Nós estávamos com 26 adolescentes na sala da minha casa. Meu Deus, a gente sentada no chão, sentada no sofá e sentada no encosto do sofá, para caber todo mundo na reunião. E daí, nós conversando e falando com eles, e de repente uma das meninas que estava lá, e a gente conversando, que inclusive uma das ideias que a gente tinha, era para que eles tivessem chance de responder, quando alguém perguntasse para eles, dentro da escola, a respeito de Jesus, quando vissem eles às vezes usando a Bíblia, quando vissem às vezes eles usando o celular, ou conversando, ou alguma coisa assim, né? Quando às vezes no dia a dia normal da vida, alguém perguntasse para eles a respeito de Jesus, ou do porquê que eles iam na igreja. Eu não sei se a menina estava tirando sarro de mim, mas assim, e você acha que alguém pergunta alguma coisa para a gente de Jesus? Me ferveu o sangue aquela hora. Eu fiquei com dó da menina, porque eu respondi ela muito mal. Eu já pedi perdão para ela o dia que eu conversei com ela, mas eu dei de dedo para ela. Ninguém pergunta para você de Jesus, porque onde você vai, você não faz diferença nenhuma.
Você cola nas provas igualzinho aos teus amigos. Na hora que todo mundo foge da sala para matar a aula, você sai para matar a aula junto com eles. Na hora que todo mundo tira sarro do professor, você tira sarro junto com eles. Na hora que ele desrespeita os pais, você desrespeita os pais junto com eles. Na hora que é para ficar com algum moleque na esquina, você fica com o moleque junto com todo mundo. E você não é luz em lugar nenhum que você vai. Coitada daquela menina. Eu podia ter respondido um pouco melhor para ela. Mas a resposta era válida, para mim inclusive. Por isso que eu estou sentado aqui embaixo hoje. E a pergunta que às vezes a gente precisa levar é: quanto nós estamos vivendo Jesus em todo lugar que a gente vai? Só isso que precisava ser perguntado. E como que a gente faz isso? A gente segue todo dia, guiados pelo Espírito, mantendo constância na nossa vida devocional. A gente não tem o costume, a Eliane brincou, até falou da minha Bíblia, que ela não é tão bonita, que isso aqui são as marcas de todas as vezes que eu preguei. São as anotações que eu faço aqui quando eu prego, às vezes na igreja, mas tem bastante coisa anotada aqui. Mas se a gente quer ganhar músculo na academia, a gente tem que ir para a academia uma vez por mês. Só no sábado. O Pilates é 2 ou 3 vezes por semana, né? A academia é 2 ou 3 vezes por semana, a caminhada na rua, né? É todo dia, é todo dia, é todo dia. Né? A gente quer perder peso, a gente tem que manter constância na dieta da gente todo santo dia. E isso não é fácil. Digo eu que já saí dos 115 para chegar nos 101 quilos. E foi 1 ano para perder 14 quilos de peso. Vigiando todo dia, cortando tudo que não presta na dieta e por aí vai. Mantendo constância, né? Mas quando a gente também vai manter a constância na nossa vida devocional, a gente tem que deixar Deus falar, e que Deus, isso é um negócio que eu preciso voltar até na mensagem do Tiago. Quando a gente está fazendo o nosso devocional, a gente está recebendo da presença de Deus, mas nesse momento, Deus está sentindo e Deus está recebendo da tua presença na hora que está sendo feito o devocional. Ou a gente está lá, como às vezes eu ia nos meus tempos da igreja católica, desculpa, não estou falando mal da igreja católica, estou falando mal de mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, caramba, esqueci de pagar a conta de luz. Porque a gente está em piloto automático, a gente não está de coração ali naquele momento. Inclusive, uma das formas muito interessantes de a gente estudar indo para a Bíblia, e não no celular, porque inclusive, não sei para vocês, mas no meu celular, até dentro do aplicativo de Bíblia Online, está trabalhando ali, começa a entrar anúncio da Shopee, no meio do estudo bíblico. Eu falei assim, caramba, distrações. O inimigo aprendeu o quanto a gente usa esse negócio, o quanto isso aqui facilita a nossa vida em algumas coisas também, mas inclusive aqui as distrações estão entrando no nosso caminho. E você está lá assim, nossa, vou comprar isso aqui de presente para a Kátia. Lá se foi o estudo. Vou pedir para a Kátia me dar isso aqui de presente. Um abraço. A gente perde o fio da meada, perde a constância. E é justamente aquela hora onde a gente se perde e Deus para de sentir e receber da nossa vida na presença dEle. E mais um ponto que justamente foi na mensagem do Tiago também. Quando para de ser só palavra na nossa vida, e esse viver Jesus vira um estilo de vida. Isso é vida devocional. Sem deixar o fogo apagar. Sem deixar o fogo apagar. E se tem alguém aqui, às vezes também, que um dia já se sentiu machucado, dessa forma pela igreja, dessa forma por alguém,
às vezes até por alguém aqui dentro também, né? Por favor, nos perdoe. Por favor, nos perdoe, porque nós não tínhamos intenção. Às vezes a gente faz muita coisa, por isso que a Eliane estava cantando aqui, a gente estava orando aqui em cima, né? A gente faz muita coisa, às vezes, sem ser guiado pelo Espírito Santo. E a gente faz muita coisa, às vezes, em boa intenção, inclusive. Eu mesmo tenho um testemunho muito triste na minha vida, onde fui, às vezes, atender um lar de idosos cegos, atendendo viúvas, atendendo gente que a gente tirou de um barraco de madeira, um cidadão de mais de 70 anos que dormia numa caixa de papelão em cima de uma cama, porque ele não tinha colchão. E nós trouxemos ele para dentro do abrigo e a gente cuidava dele com tudo aquilo. E naquela época, inclusive, eu atendendo o apelo de uma viúva, para atender os órfãos e atendendo os necessitados, né? Infelizmente, eu conto que às vezes até eu coloquei nosso casamento em risco, a Kátia sabe disso, melhor do que qualquer um, né? Já contei disso muitas vezes na igreja aqui, mas justamente aí o dia que eu peguei, eu olhei para cima assim, mas Deus, daí a gente quer brigar com Deus ainda, né? Deus, eu estava fazendo a tua obra, eu estava seguindo inclusive o que dizia a tua palavra. E como é duro você ouvir, você não estava onde eu queria. E eu perdi anos da minha vida. Anos da minha vida. Pelo menos de 2007 até 2011. Trabalhando num lugar onde eu não devia estar, fazendo um monte de coisa boa, para um monte de gente que precisava, sem estar dentro do meu propósito. Mas como que você sabe o teu propósito? Com vida devocional. A hora que você conhece a verdade, você fala com a verdade, você vive com a verdade caminha ao teu lado. Você não erra o caminho, não tem como errar. Não tem como errar. E daí sim, a gente pode às vezes subir aqui, ou sentado, ou em casa, ou no lugar onde a gente for, e a gente pode sair de todo o coração falando, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E age em mim até que, enfim, se ache somente a ti. E então usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Isso, inclusive, é uma oração de muita coragem. Eu lembro do pastor Rodrigo, caramba, aquele grisalho de Rodrigo Rangel, no retiro dos adolescentes ainda que a gente fez uma vez lá no celeiro, ele falando, e eu nunca mais escutei essa música da mesma forma, porque ele estava de pé ali em cima do altar falando com a gente, com uma farda de soldado, e pedindo justamente, como um farol que brilha à noite, e Deus vai te levar para onde? Para a noite escura. Como ponte sobre as águas, e Ele vai te levar aonde? No lugar onde choveu e deu tanta tempestade, que a ponte ruiu e caiu. Como abrigo no deserto. Só que para você fazer sombra no deserto, todo o sol vai ficar nas tuas costas. Como flecha que acerta o alvo. Eu não sei se quantos aqui já viram, eu sei que alguns, eu e o Bruno, nós somos arqueiros. A gente tem arco e flecha de verdade mesmo. A gente foi lá, a gente ganhou um curso lá em Campo Largo, e a gente foi numa arqueria, a gente fez curso, e a gente tem arco, a gente participou de campeonato, uma série de coisas, né? Mas a flecha, quando ela é disparada, ela também precisa ser feita com muito cuidado. Porque, deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui, que inclusive são coisas que a gente aprende lembrei do microfone aqui.
quando a gente está segurando o arco com a mão esquerda e puxando a flecha com a mão direita, a gente descobriu que a gente pode ter cotovelo limpo e cotovelo sujo. Cotovelo sujo na hora que você está segurando o arco. Cotovelo limpo na hora que você está segurando o arco. Tem tanta técnica, tem tanta coisa, porque se você deixar teu cotovelo assim, a hora que você solta a corda, ela pega no braço e machuca o braço de um jeito que isso sangra, faz hematoma. E a gente, na hora de disparar a flecha, tem que deixar o cotovelo limpo. Até isso a gente tem que ter cuidado. Seguindo as regras. Sabendo onde está o alvo. Porque senão, a gente atira a flecha no lugar errado. Se a gente não souber atirar a flecha. E a flecha grita. A flecha vai. Ela não vai retinha, ela vai chacoalhando, ela vai, mas ela acerta o alvo. Qualquer dia, pastor, se você permitir, qualquer dia eu trago o arco aqui, só para dar um tiro aqui, só para mostrar, pessoal. Eu devia ter trazido hoje o arco, assim, só para mostrar. Mas a ideia do arco é justamente quando a gente atira a flecha, justamente, se a gente não seguir as regras, a gente atira de forma errada. O estande de tiro de arco tem as mesmas regras de estande de tiro de arma de fogo. Você tem uma linha que você não pode passar para diante, é um lugar de segurança extrema, porque uma flecha mata uma pessoa com certeza. Então, se não seguir as regras, a gente atira a flecha do lado errado. E eu tenho, inclusive, uma foto que eu peguei de uma moça dentro de um ônibus, no estado de Pernambuco, dela parada dentro do ônibus, assim, segurando no cano, assim, com uma flecha atravessada no braço. Porque um desavisado foi fazer um tiro de arco no quintal da casa dele, e não fez do jeito certo, e a flecha passou por cima do muro, e a flecha entrou pela janela do ônibus, e graças a Deus pegou no braço da mulher. Podia ter pego na cabeça, podia ter acertado alguma coisa, mas a mulher dentro do ônibus, assim, com uma flecha atravessada no braço, porque alguém que foi usar não fez da forma certa. Pastor, a gente pode terminar o culto 11h30? Meus queridos, era só isso. Eu, sinceramente, não me preocupo muito, às vezes, quando é chance de falar na igreja, com estrutura de texto, com pontos de pregação, com uma série de coisas assim, não sei, o Daniel, talvez o Luton, ele esteja com vontade de bater em mim, assim, né? Eu estou quebrando, acho que tudo quanto é regra de pregação que possa imaginar que a gente aprenda no seminário. Mas, o Luton está rindo lá atrás. Mas eu entendo de coração, moçada, que são essas as coisas que Deus tinha para falar para nós hoje. Que a gente tome muito cuidado quando a gente sai daqui. Amém. Que todos nós saiamos daqui hoje com fogo aceso no coração, para viver Jesus e não falar de Jesus, para conhecer a verdade, para que ela nos liberte, com certeza de quem é o caminho, a verdade e a vida, e com toda a força que a gente precise para levar uma vida devocional, sem deixar o fogo apagar, sem machucar pessoas à nossa volta, e restaurando a vida daqueles que foram machucados, levando eles também a conhecer a verdade e caminhar junto com a verdade. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Ah, sim. Então, o pastor Daniel pediu, pode sentar então. Ah, é? Obrigado, Alexandre. Pode ficar em pé, a gente vai terminar.
Eu estava pensando ali, às vezes a pessoa na igreja ela pode pensar assim: para que vocês que ensinam, pregam, vocês ficam repetindo? Por exemplo, santificação, não deixar o fogo apagar, purificação, consagração, pedir para Deus sondar coração, desafios. Gente, é muito simples. Primeiro, assim, onde você vai encontrar palavras nesse contexto? Onde? Por quê? Porque eu, não sei vocês, mas eu vivo num mundo sujo. Vocês também? Mundo sujo. Sujo do quê? Poluição? Não, não é essa sujeira. O mundo jaz no maligno. O mundo é cheio de pecado. Vivemos entre pecadores. Então, nós nos sujamos todos os dias. Não é nem a questão de você falar assim: eu quero me sujar. Não, você já não deve querer se sujar, mas se suja. Então, a limpeza, a purificação, isso que o Alexandre falou, que o Tiago falou, que a gente tem falado. Por quê? Porque a gente toma banho todo dia. Então, se nós tomamos banho todo dia para tirar a sujeira da poluição, nós precisamos tomar banho todo dia para tirar a sujeira do pecado. Então, quando você ouve na igreja, nas pregações, nos ensinos, esses desafios, não é para você pensar assim: isso eu já sei. O Daniel falou semana passada de consagrar, não sei o que, eu já sei, a gente canta isso aqui. Mas não é só saber, né? Quando ele falou do conhecereis a verdade para ela libertar, não é a parte final que a gente tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção na primeira. Conheça a verdade. Ou conheça Jesus.